Boa tarde a todos. Imenso prazer estar aqui, vendo essa concretização desse sonho, né, da Prishna. Agradecer muito ao convite do Flávio, da Lu. E é uma honra poder estar fazendo parte disso, né, de um livro dessa natureza, eu acho que é uma primeira obra que realmente vai trazer grandes, né, avanços aí nessa questão da compreensão dos geossistemas ferruginosos. Bem, voltando então um pouco para as cavernas, tá, gente? O nosso capítulo ele foi intitulado Biodiversidade Subterrânea e Geossistemas Ferruginosos. Foi feito a três autores, né? Eu, Marcos, que está ali presente, e o professor Marconi, lá da UFRA, também, que não pôde vir. E, diferentemente do pessoal da geologia, da geoespeleologia, o Piló apresentou muito bem. Cadê o Piló? Cadê o Piló? Sumiu o Piló. Enfim, foi embora. A geologia ainda está muito à frente, né, em termos de conhecimento espeleológico em relação a gente da biologia. Então, a gente ainda se encontra num quadro de extrema ignorância em relação a esses sistemas. A gente tem tentado avançar um pouquinho, né, sobre conhecimento dessa fauna tão peculiar e única, mas é extremamente preocupante. Eu, particularmente, fiquei assim, até chocado com algumas apresentações, vendo, né, o nível de degradação e as potenciais degradações e perdas nesse tipo de sistema. Isso, de fato, choca bastante a gente, especialmente quando a gente considera o nível de endemismo, né? Agora, a gente está vendo fora, vamos começar a ver debaixo dos nossos pés. Isso é uma fauna ainda mais ameaçada, porque ninguém nem está vendo, né? Então, a gente, às vezes, até esquece que ela existe, e ela tem uma história também muito bacana para contar, como outros grupos também têm história. Não sei mexer nisso? Vou tentar aqui. Bem, como o Piló bem disse, né, a espeleologia brasileira ela se estabeleceu e cresceu especialmente em áreas kársticas, né, em função até de uma natureza inicialmente esportiva dessa ciência no Brasil, e obviamente os grupos de espeleologia que de fato exploravam cavernas estavam muito mais interessadas em cavernas grandes, bonitas, mais difíceis, mais esportivas, e obviamente as carbonáticas elas se encaixam em todas essas categorias. E as ferruginosas, por outro lado, elas a princípio não abrangem quase nenhuma dessas categorias. São cavernas pequenas, a princípio, entre aspas, feias, com o perdão da palavra, desinteressantes, não apresentam nenhum tipo de fato, desafio em termos de exploração. E isso acabou gerando um quadro de grande negligência por parte dos espeleólogos do nosso país, que perdurou, de fato, durante décadas a fio, tá? Então, as grandes cavernas carbonáticas e outras litologias sempre foram muito mais atrativas, diferentemente daquelas ferruginosas. Os terrenos ferruginosos eles possuem, obviamente, características totalmente distintas de outras litologias. E, quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos, a gente, embora de fato fossem cavernas pequenas e, a princípio, pouco atrativas, nos começou a chamar a atenção, principalmente, a questão da grande diversidade litotipológica desses sistemas, né? Então, uma caverna carbonática, por mais que ela tenha suas características e possa ter variação, ela tem sempre mais ou menos uma mesma cara em termos de gênese e de característica. As ferruginosas não, elas estão associadas então a sistemas que também mostram-se bastante variáveis externamente, tá? Então, a gente pode ver inclusive pequenas entradas associadas às quebras de canga, como o Piló já falou, cangas com aspectos bastante diferenciados em termos de extensão, isso aqui já no peixe bravo, que a gente infelizmente só conheceu depois do capítulo, mas felizmente vamos agora começar fortemente a trabalhar lá, se Deus quiser, tá? Regiões extremamente bonitas, e muitas dessas regiões obviamente apresentam uma grande quantidade de cavernas que passaram a ser mais exploradas de fato, principalmente a partir de 2003, 2004, em função basicamente de pressão associada à mineração. O que nos chamou a atenção, obviamente principalmente o pessoal da geologia, mas nós da biologia também acabamos entrando um pouco na onda de surpresa, como eu disse, foi a grande variedade litotipológica. Então, existem cavernas com características, né, geológicas muito distintas, né? Ali a anterior, por exemplo, é no Itabirito, essa daqui já é num Gemictito, lá no Peixe Bravo. A gente tem, de novo, o Itabirito todo metamorfizado, com algumas partes aqui que tem, inclusive, especularita, a parede da caverna chega a brilhar, é uma coisa assim surpreendente. E algo que é extremamente importante, especialmente para a biologia, uma das características das crostas superficiais que cobrem esses relevos, justamente a canga, que é a presença de uma grande variedade de descontinuidades, uma porosidade que inclusive já foi mostrada, né? O Flávio mencionou, o Piló mencionou, a Fernanda falou também, e essas descontinuidades elas acabam, né, gerando grandes sistemas de canalículos, e que embora as grandes cavidades elas não estejam necessariamente conectadas por espaços que sejam passíveis da gente passar, elas são completamente interligadas por um grande sistema de canalículos e porosidade, e isso acaba dando uma característica quase que única aos sistemas ferruginosos do ponto de vista biológico, tá? Bem, desculpa.
Primeira vez que a gente começou a ver que tinha alguma coisa esquisita em relação a sistemas ferruginosos foi quando a gente fez um trabalho, na verdade foi a tese até do Marconi, que é um dos autores do capítulo, pôde vir, e durante décadas perdurou-se a ideia de que o tipo de rocha na qual a caverna estava inserida, ela não tinha absolutamente nada a ver com a estruturação da comunidade biológica associada àquela caverna. Então, o que a gente fez? O Marconi trabalhou com Mata Atlântica, né, pegou cavernas diferentes, várias cavernas ao longo da Mata Atlântica, a gente acabou separando essas cavernas em 4 grandes grupos, né, siliciclásticas, carbonáticas, ferruginosas, e aí o termo mais bacana seria um granitóide, porque tinha gneiss ali no meio que não é magmático, e a gente acabou fazendo 2 análises. Basicamente, isso aqui é um gráfico de regressão, a gente pega o tamanho da caverna, tá, pelo número total de espécies. E o que a gente percebe aqui, para esses 4 grupos de cavernas, quanto maior a caverna, maior a quantidade de espécies associada, que era uma coisa que a gente já tinha visto para a carbonática de maneira geral. Mas o que nos chamou a atenção nesse gráfico foi o quê, gente? Olha a retazinha das ferruginosas. Isso é, pequenos incrementos de tamanho acabam resultando num incremento muito maior de espécie em comparação com outras litologias. Isso dentro de um mesmo bioma. Tá? Pela primeira vez a gente estava conseguindo mostrar que, tem alguma coisa estranha interferindo na estruturação dessas comunidades. Muito provavelmente, em termos de hipóteses que a gente gerou, estava muito ligado até ao sistema de canalículos. E não só isso, a gente fez uma outra análise, né? Isso aqui é um outro gráfico que resulta dessa análise. Ele é uma análise que a gente chama de NMDS, não precisa se preocupar com o nome, não. Cada pontinho aqui é uma caverna. O que essa análise faz, basicamente, ela transforma as distâncias de similaridade, isso é, o quanto que uma comunidade parece com a outra em termos de composição, e joga isso no espaço biotridimensional. Então, quanto mais próximo 2 pontinhos estão aqui, mais parecidas são as suas comunidades em termos de composição. De novo, a gente percebe o quê? Um bololô ali de cavernas granitóides, siliciclásticas e carbonáticas, e quando a gente olha as ferruginosas, olha lá. Isso elas não somente diferem em termos de estruturação, como também diferem em termos de composição. Foi a primeira vez que a gente pôde ver, tem alguma coisa estranha acontecendo com sistemas ferruginosos subterrâneos. De fato, eles apresentam certas características que são bastante peculiares. Tá? Bem, uma dessas características, o Piló já bem falou também, está totalmente ligada à superficialidade desses sistemas, são hábitats subterrâneos bastante superficiais, e isso acaba levando a quê? A um acesso, especialmente essa superficialidade acoplada ao sistema de canalículos, ao acesso de raízes da vegetação externa, que vão crescer buscando umidade, e essas raízes acabam servindo de alimento, de base de recursos alimentares para a fauna que vai se desenvolver nesses sistemas. Lembrando também que são cavernas de baixa energia, baixa mobilização, produção muito autóctone de sedimentação. Se você não tem grande aporte externo, então as raízes acabam tendo uma importância muito grande. Nos primeiros trabalhos que a gente começou a fazer, então só mostrando aí algumas raízes, a gente tem até os rizotemas que a gente batizou algum tempo atrás, né? As raizinhas crescendo igual se fosse uma estalagmite. Mas o que mais, além das raízes, existem outros recursos típicos, né? Então, aqui um outro rizotema, guano, isso é, fezes de morcegos variáveis. Em regiões de entrada você pode ter algum tipo de organismo fotoautotrófico crescendo, resíduos de colônias de organismos, restos, né, de organismos mortos, fezes variadas, carcaças, isso é, uma grande variedade de recursos também pode ser encontrado nesses sistemas. Mas o que mais nos chocou quando a gente começou a fazer esses trabalhos, lá em 2004, 2005, foi que a situação era a seguinte, eram cavernas pequenas, rasas, superficiais, isso é, todas as características opostas àquelas cavernas nas quais a gente costuma encontrar espécies altamente especializadas, que a gente chama de espécies troglóbias, aquelas que a gente só pode encontrar estabelecidas dentro de cavernas. Então, tudo apontava para serem cavernas do quê? Pouco ricas nesse tipo de espécie. No entanto, o que acontece? Aqui é uma cigarrinha, né, uma família chamada Sixlia, um gênero chamado Pintaria, ela pode ser encontrada em caverna, mas ela tem as características bem típicas do ambiente externo, então a zona bem desenvolvida, bicho pigmentado, ali a cabecinha, aumentei, então, olha lá, olhão, ocelo, isso é tudo que um bicho de fora que vive em pressão de luz tem que ter. O que a gente começou a encontrar? Organismos completamente diferentes. E não somente diferenciados dos externos, mas com claras morfologias que apontavam uma evolução que aconteceu pós-isolamento nesses sistemas subterrâneos. Aqui é um outro cíclido, gente, uma cigarrinha também, da mesma família, com características completamente transformadas em função desse isolamento e evolução no subterrâneo. O bicho perdeu a pigmentação, tá? Os olhos compostos que deveriam estar ali desapareceram, ocelos também, antenas se alongaram, apêndice se alongaram, e olha as asinhas. O que virou, tá? Uma das características que tende a regredir também em espécies cavernícolas aladas são as asas. E não só essa espécie que a gente acabou descrevendo para uma região, inclusive, altamente impactada, em Itaberito, mas uma enorme variedade de grupos
passou a aparecer em cavernas ferruginosas, em uma proporção e quantidade muito maior que outras litologias, inclusive aquelas que são mais, né, estudadas como as litologias carbonáticas. As duas regiões que a gente mais estudou historicamente foi o quadrilátero, tá? E também a região de Carajás, que a gente começou a ter alguns projetos, alguns acessos, e foi surpreendente a quantidade de organismos que passou a aparecer. Infelizmente, em função de pouca gente trabalhando nessa área, em função de relativamente pouco investimento em cima disso, que felizmente isso tem mudado, mas a grande maioria dessas espécies ainda permanece sem descrição. Então é uma coisa que, assim, até um apelo dentro do ponto de vista de academia que a gente faz, é uma necessidade muito grande de investimento e especialmente da gente tentar atrair cada vez mais gente para essa área, para que essa diversidade ela possa não ser estudada somente do ponto de vista ecológico, mas também com descrição mesmo, com apresentação formal dessas espécies, né, às pessoas, para que elas possam começar a funcionar de fato como ferramenta de conservação. Então tem vários grupos aqui, gente, tatuzinhos, diplópodes, esse aqui é um grupo super raro, né, Glomeridésima, a gente descreveu uma espécie, tem mais pelo menos 5 novas, tem amplipige, tem caranguejeira, tem capônide, enfim, vou ficar falando o nome de todo mundo aí não, mas são bichos espetaculares. Alguns exemplos, então, que é o pilhão, né, a gente pode ver também ceguinho, compridinho, uma aranha, tá? Tatuzinho, ali o Glomeridesmus, aquele ali parece um olhinho, mas não é não, tá, gente? É órgão de Tom Mosver, que é bastante intensificado. E, obviamente, esses organismos acabam estabelecendo uma série de relações nesses sistemas, infelizmente, relações ecológicas, tróficas, que a gente ainda se limita a tentar tratar do ponto de vista descritivo, né? Existe ainda um milhão de coisas a se fazer para que a gente possa, de fato, estabelecer, especialmente à luz de novas tecnologias, né, moleculares, isótopos estáveis, enfim, hoje em dia a gente tem à disposição uma série de tecnologias que podem certamente melhorar o conhecimento dessas relações e também da evolução desses grupos nesses ambientes. Isso, no primeiro momento, gente, veio numa contramão do que seria esperado, né? Por que cavernas tão pequenas, tão superficiais, abrem uma quantidade tão diversa de organismos troglóbios? Na verdade, cada vez que se estuda mais, a gente vai trazendo mais, né, peças nesse quebra-cabeça, e o Piló falou hoje, talvez, uma das mais importantes razões, tempo. Tá? Hoje a gente sabe que são cavernas extremamente antigas, e esse tempo, muito provavelmente, é um dos principais temperos aí dessa mistura que acabou suscitando uma grande diversidade de organismos troglóbios. A gente acabou fazendo algumas análises que a gente apresenta no capítulo, tá? Aqui é a região do quadrilátero ferrífero, a gente tinha organismos amostrados de algumas cavernas em diferentes unidades, e aqui a gente acabou gerando também um gráfico de NMDS, considerando somente espécies troglóbias, aquelas que tinham distribuição em pelo menos mais de uma caverna, para não dar um ruído nessa análise. E o que a gente pode perceber de quadrilátero é que, embora a gente tenha unidades aparentemente até mais ou menos isoladas, do ponto de vista de espécies troglóbias, não. Isso é, existe interconexão e essas espécies são capazes de migrar entre diferentes unidades, aquelas que são, obviamente, mais móveis, né, por meios subsuperficiais. Tá? E o mais interessante é que a gente fez o mesmo tipo de análise para a região de Carajás, que é uma região que, a princípio, a gente teria até uma eventual maior conectividade, considerando Serra Leste, que está fora dessa grande região, algumas cavernas em Serra Norte e algumas em Serra Sul, que a gente tinha dados, e a gente fez o mesmo tipo de análise, olha o que apareceu. Tá? Em Carajás, a situação já é completamente diferente. O que acontece lá é o seguinte, cada grande platô, né, aparentemente funciona como uma grande caverna. Essa grande proximidade entre as cavernas aqui, ó, mostra que o quê? Que esses bichos têm, de fato, uma ampla distribuição e uma ampla dispersão por esses sistemas. No entanto, existe uma dispersão absolutamente nula entre unidades. Então, quando a gente percebe, por exemplo, igual o João falou, 2050, Serra Sul, a proposta ela vai desaparecer. Nós estamos correndo o risco de quê, gente? De perder uma quantidade enorme de espécies que são estritamente encontradas nessa unidade, né? E não só para a fauna subterrânea, para vários outros elementos, como as pessoas falaram. Então, isso é bastante preocupante, de fato. Como é que isso funciona, gente? A gente sabe, então, de fato, que, especialmente para Carajás, pelo fato de espécies troglóbias terem ampla distribuição, que todos esses pontinhos, que seriam macrocavernas, eles aparecem enquanto interconectados por subsuperfície. Então, esses canalículos devem funcionar como vias de migração. Então, hoje, o que a gente considera como um platô com várias cavernas, nós temos várias e fortes evidências que, de fato, sejam uma única caverna totalmente interconectada dentro de cada platô. Agora, isso significa que todo mundo vai usar essa caverna? Não. E aí a gente começa a colocar um tanto de interrogação na cabeça. A gente fez uma outra análise numa das serras de Carajás, né, pegando fauna troglóbia das cavernas. Aqui a gente jogou a figura sobrepondo ao gráfico de NMDS. E olha que maluquice.
Algumas cavernas têm uma fauna bastante similar, elas tendem a estar um pouquinho mais para dentro do afloramento. Outras, que já têm uma fauna um pouco similar, mas diferente da anterior, já tendem a se distribuir mais nas quebras. E esse conjuntinho aqui de 2 cavernas, que também está na quebra, está totalmente diferente do resto. Então, embora exista conexão entre esses sistemas, existem também preferências por condições restritivas. Em função de quê? A gente não sabe. Né? Isso depende de um tanto de estudo, depende de muita gente trabalhando para que a gente possa começar a responder essas questões. Então, por um lado, a gente tem espécies muito restritivas, por outro, a gente tem espécies de ampla distribuição. Essa aranha era de um gênero novo, a gente descreveu, a pessoa de brasiloma é enigmática, e esse enigmático está em função justamente da distribuição anômala. O primeiro indivíduo que a gente encontrou foi em Bitipoca, na caverna quartzítica. O segundo indivíduo, em Moeda, na caverna ferruginosa, e quando o trabalho já estava quase para ser submetido, aparece um terceiro indivíduo em Matozinhos, em Calcário. Tá? Linha reta aqui, geralmente 300 quilômetros. E pior, se a gente for pegar a geologia de forma geral, está cheio de falha contracional, falha, tudo isso muito preenchido por minerais, às vezes selantes, que às vezes funcionam como barreira para aquífero. Se o bicho é troglóbio, e aparentemente como é que pode estar distribuído numa ampla extensão? Tá? Enigmático, de fato. E aí, no final das contas, mais uma prova do quanto a gente é ignorante a respeito dessa fauna. E pior, né, gente? Um quadro de extrema ignorância que perdura sobre fauna subterrânea associada a ambientes ferruginosos, e esse quadro está atrelado a isso, a um uso que, de fato, é importante. A gente não pode esquecer que esse uso ele acontece, no conforto da nossa modernidade depende disso, então a gente não tem que ficar crucificando esse tipo de atividade, mas hoje a gente tem que justamente utilizar das nossas ferramentas, seja pesquisa, seja conversa, seja um simpósio, para tentar buscar soluções para esse tipo de conciliação. Como que a gente pode usar isso de uma forma que impacte minimamente, né? Porque o impacto ele existe. Né? A conservação ela nunca vai ser 100%. Como é que a gente pode fazer de fato para agregar isso? E esse tipo de coisa está na nossa mão. Né? A fragilidade dessa vida que está ali na mão, né, da pessoa nos mostra que exatamente depende da gente, depende do nosso estudo, depende de diferentes, né, interlocutores que vão estar trabalhando em conjunto para trazer, às vezes, o conhecimento, pegar esse conhecimento, digerir, passar para a população, passar para um órgão de fiscalização. Isso não só um evento como esse, mas especialmente um livro como esse acaba tendo uma função extremamente importante nesse contexto. E fazendo também, me apropriando um pouco das palavras do João, né, eu também vim de um momento da academia que era aquela cúpula fechada em que se produzia coisas lá dentro para meia dúzia de pessoas lerem. Graças a Deus hoje a coisa está mudando. É extremamente prazeroso saber que o que a gente tem produzido na academia tem funcionado não só para circular coisas numa pequena esfera, mas para a gente poder movimentar coisas e que de fato façam diferença, não só para tomadores de decisão, mas para a população, né, de maneira geral, que precisa usufruir disso tudo. Tá? Gente, muito obrigado. Desculpa se eu falei demais.